Muito bom dia, produtor! Chega pra cá, tá começando mais uma edição do Bom Dia Produtor ao vivo para você aqui pelo canal do Boi, nesta segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. E a gente começa, claro, falando do tempo, não sei como é que tá aí na sua região, mas em grande parte do Brasil teve uma mudança louca de tempo aí, temperaturas altíssimas. E a gente começa essa edição do Bom Dia trazendo imagens ao vivo para você de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que nesse momento tem um dia com céu claro aí. A meteorologia indica que amanhã deve começar aí com mínima de 20 graus e apesar do tempo fechar um pouquinho, não tem probabilidade de chuva para a região. E o céu deve continuar assim, ó, abertão no período da tarde também. A máxima, meu amigo, deve chegar aí e superar os 38 graus. Um ótimo dia para todos os cariocas e vocês de todas as regiões do Brasil já ligado por aqui também. No programa de hoje nós vamos falar sobre as enchentes lá no Rio Grande do Sul. Você acompanhou aí na rede nacional de televisão, aqui também, né, no Sistema Brasileiro do Agronegócio, que a passagem de um ciclone extratropical trouxe prejuízos sem precedentes para a região aí e principalmente também para a agropecuária gaúcha. Foram quase 30 mil animais mortos e com isso o setor leiteiro já registra perdas na produtividade. Nós vamos falar também sobre as exportações do Paraná, que registraram alta de 11% no acumulado entre janeiro e agosto. E o destaque dos envios fica por conta do mercado da soja e também da carne de frango. E o Dia da Árvore está chegando e para celebrar essa data, que será comemorada na próxima quinta-feira, 21 de setembro, os nossos repórteres distribuídos por todo o Brasil aí estão enviando para a gente matérias especiais falando aí sobre as árvores, muito conteúdo e conscientização sobre um dos mais valiosos naturais do Brasil. É claro que você acompanha muito mais agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. São 8 horas e 4 minutos e eu começo essa edição do Bom Dia informando você que o canal de comunicação para você participar aqui da programação do canal do Boi está aberto, tá? O telefone já está aqui pronto para receber a sua mensagem e você pode mandar para o 67 992 64 7810. Não deixe de participar aqui com a gente, tornar o programa mais interativo. E você tem inclusive a possibilidade de propor, sugerir algum assunto para a nossa produção correr atrás da informação para você. Então não deixe de participar. E a gente começa com informações da capital federal, porque amanhã a Conab deve emitir aí um novo relatório sobre perspectivas para a safra 2023-2024. E a Flávia Rabelo tem informações. Bom dia, Flávia. Olá, bom dia, boa semana a todos. A Companhia Nacional de Abastecimento da Conab vai realizar um evento amanhã sobre as perspectivas para a agropecuária na safra 2023-2024, com início previsto para as 14 horas. Esta edição contará com a participação do presidente da Conab, Edgar Preto, do diretor de Política Agrícola e Informações da companhia, Silvio Porto, do ex-ministro de Agricultura e ex-presidente da estatal, Luiz Carlos Guedes, da diretora socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Tereza Campelo, além de outros representantes do setor agropecuário brasileiro. Durante o encontro serão apresentadas as perspectivas de área, produção, produtividade, exportações, importações, consumo e preços da safra 2023-2024 para as culturas do algodão, arroz, feijão, milho e soja, que correspondem a mais de 90% da produção brasileira de grãos. O evento também trará os desafios para a transição para um modelo de agricultura sustentável, visando garantir a segurança alimentar e nutricional e a preservação ambiental. De Brasília, Flávia Rabelo. Obrigado, Flávia. E as exportações do Paraná aumentaram 11,7% no acumulado entre janeiro a agosto desse ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. O avanço nas exportações foi puxado pelo agronegócio, com destaque para a soja e a carne de frango.
De Londrina, as informações com Mauro Andrade. O estado do Paraná movimentou nos 8 primeiros meses deste ano 82,7 bilhões de reais com a venda de produtos ao exterior, se colocando como o 5º maior exportador nacional. A venda de alimentos para outros países representou 61,6% das exportações do Paraná, totalizando 51 bilhões de reais. A soja em grãos aparece em primeiro lugar e gerou no período 18,8 bilhões de reais, seguido pela carne de frango, que gerou a receita de 12,3 bilhões de reais. A China é o principal destino das exportações paranaenses, movimentando 21,3 bilhões de reais de janeiro a agosto. A Argentina, segundo principal destino, totalizou cerca de 5,4 bilhões de reais. O Japão ocupa a 7ª colocação, porém é o país que registrou o maior crescimento no período. O Paraná ampliou em 62,1% as vendas para o Japão, gerando uma receita de 2,3 bilhões de reais. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Obrigado, Mauro. Vamos ver agora como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore na sexta-feira, para que você comece aí a sua semana antenado nos preços. Lembrando que a apuração é da Scott Consultoria. Está na tela aqui para você conferir comigo aí em casa, ó. Bom, eu lembro que falando em oportunidade de bons negócios, está rolando aqui na programação ainda o De Olho na Fazenda da Agropecuária Ribeirópolis. Até o dia 22 de setembro, você tem uma super oferta de touros Nelore PO que estão à venda a preço fixo, numa parceria aí com a MB Leilões. Daniel de Paula tem um lembrete importante dos 3 leilões que fecham essa oferta. Confira aí. Você que está acompanhando De Olho na Fazenda Ribeirópolis com a sua Tourama Nelore PO à venda com organização da MB Leilões e transmissão do Canal do Boi, precisa lembrar que tem 3 eventos que fecham essa programação, 3 leilões vão encerrar essa venda muito especial capitaneada pela Ribeirópolis. Isso mesmo. Dias 20, 21 e 22 de setembro agora, portanto, quarta, quinta e sexta-feira, nós vamos ter, a partir das 8 da noite, sempre com o Canal do Boi, a venda no martelo deste excedente de qualidade da Ribeirópolis, animais produzidos, criados e recriados, vencendo o desafio do Pantanal do Itiquira e depois trabalhados para chegar adaptados, prontos para fazer o bezerro com valor agregado na sua propriedade. Aliás, eles já vão chegar prontos para a estação de monta que está em curso e você vai ter condições de fazer esse investimento com muita segurança nessa programação do Canal do Boi. Procure mais informações, não deixe de acompanhar até o dia 20 essa distribuição, por enquanto a preço fixo, e depois, nos 3 dias finais, 3 leilões que encerram esta que é a última venda de Nelore PO da Ribeirópolis no ano de 2023. E eu não ficaria fora dessa não, põe na sua agenda, acompanhe a nossa programação, não deixe de se informar e bons negócios. É isso aí, todas as informações você encontra lá no sba1.com. E ainda falando em oportunidade de você promover crescimento, melhoramento e desenvolvimento do seu rebanho, que tal fazer o investimento certo em melhoramento genético? O Genética BR coloca à sua disposição um programa completo. E tem mais de 100 touros para você escolher sêmen aí dentro das características que você busca para melhorar o seu rebanho. São zebuínos, taurinos, tem corte, tem leite. E toda semana, Gabriel Borges escolhe aí 5 reprodutores que serão trabalhados ao longo da semana com condições especiais de negócio. Está na hora dos touros da semana do Genética BR. E na programação Touros da Semana, bateria girolando para você. Realmente você pode nos acompanhar, além da grade de programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio, você pode ir para as mídias digitais e nos acompanhar também pelo Instagram e pelo Facebook. Mas vamos parar de conversa fiada, vamos trazer touro na tela, que é importante, né? Vamos trazer aqui, ó. Dá uma olhada nesse primeiro reprodutor que nós temos aqui, que é o grande Honorato.
Bateria capa preta, dá uma olhada no touro. Para você que é do criatório leiteiro, para você que tem o núcleo de leiteiras na propriedade para fazer despesa, um touro que chama muita atenção pelo biotipo. Quer trazer um touro mais claro? Bambu tropical. Dá uma olhada na máquina que é esse touro. Touro que vem bem pigmentado também, traz a mancha preta, touro que é adaptado, então é mais uma oportunidade para você. Eros Florindonato, outra máquina, um touro café, também de muita produtividade. E lembrando que essa bateria inteirinha, 5 touros girolando, especiais para você. Imperial Bolton, Santa Luzia, trabalho muito bem feito, dá uma olhada, um touro que vai te produzir animais. Você já pensou aquela leiteira moura, bonita? Dá uma olhada nesse touro. E vamos encerrar a bateria girolanda com o Jacuba Master, que é um touro também campeão de venda de doses aqui no Genética BR. Então, meu amigo, lembra da nossa regrinha de ouro da ação Touros da Semana? Qual é a regrinha de ouro, Gabriel? É muito simples. Mínimo de 200 doses tem que ser a sua compra para ganhar os grandes descontos e máximo de 100 doses por touro. Acompanhe a nossa programação. Valeu, Gabriel. Obrigado. Bom, e hoje a gente começa uma semana especial aqui na programação em comemoração ao Dia da Árvore, dia 21 de setembro. Reconhecida como uma das cidades mais arborizadas do mundo, Campo Grande, aqui a capital do Mato Grosso do Sul, mostra o resultado de muita preservação e proteção das florestas urbanas, atendendo todos os parâmetros da chamada Cidade Árvore do Mundo, certificada pela FAO, da ONU, né, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E quem vai nos contar mais detalhes é a Júlia Marques. É impossível andar por Campo Grande e não notar a infinidade de árvores espalhadas pela cidade. Ai, ai, que sombrinha boa! Além de garantir sombra, a árvore possui muitas outras funções. Ela regula a temperatura e deixa o ambiente bem mais oxigenado. O verde também reduz o ruído das ruas. Tempestade de verão em lugar sem árvore é devastadora e intensa. Nosso estado, por exemplo, sem arborização, seria considerado desértico. Por isso que quem mora na capital morena se sente privilegiado. Eu amo, eu tenho um sítio maravilhoso aqui perto de Campo Grande e a gente preserva a natureza. Quando a gente comprou lá, era tudo devastado assim na beira do rio, nós deixamos nascer todas as árvores novamente, plantamos. Eu amo árvore. Essas árvores são centenárias e elas são muito importantes, porque faz muita sombra. A importância da árvore, não só para os campograndenses, mas para o mundo, é melhorar a oxigenação, melhorar o ambiente, né? As pessoas precisam de sombra, precisam de refresco, né? Refrescar o ambiente, sobretudo, e também embelezar, porque faz parte da natureza, né? Por ser uma cidade muito quente e seca, né? Eu acredito que seria bem mais complicado o nosso clima em si, né? Então as árvores ajudam muito nessa questão da arborização. E isso é verdade, inclusive Campo Grande é uma das cidades mais arborizadas do mundo. As principais razões dessa grande conquista está ligada diretamente às ações de preservação, inovação, manejo e proteção das florestas urbanas que são desenvolvidas na capital. Então, preserve as árvores. Tá aí, preservar sempre. São 8 horas e 16 minutos, hora de intervalo comercial, hora de reforçar o convite para você participar com a gente. 67992647810 é o seu canal direto de participação. No próximo bloco você vai conferir mais detalhes sobre a ligeira melhora da arroba do boi gordo, registrada aí na semana passada, com análise do pessoal da Radar Investimentos. Eu volto já. Já estamos de volta, são 8 horas e 18 minutos e eu tenho imagens agora registrando aí mais informações sobre a previsão do tempo em algumas regiões. Aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você tem aí nesse momento
Um céu bem azul, bem aberto. Tem algumas nuvens perdidas lá no fundo ali, mas vou dizer uma coisa para você. O dia já começou aí, ó, com mínima na casa de 22, 25 graus por aí. E a previsão indica pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia hoje e máximas superando a casa dos 34 graus. Ontem já foi muito quente por aqui, acredito que hoje não vai ser diferente. Bom, a gente destaca mais eventos da nossa programação aqui para você aproveitar e fazer bons investimentos. É a Semana da Raça Sind, agora em setembro, na programação do Canal do Boi e também do Agro Canal. A Connect Leilões retorna com o maior evento do Criatório Sind Castilho a partir do dia 21. Então anote aí, salve essa data. Dá uma olhada na seleção criteriosa que o Adaldo e a Renata Castilho prepararam para você para esse ano. Confira aí. Vem aí o maior evento de Sind diretamente do berço da raça. Atenção, amigo pecuarista que quer alavancar o seu criatório ou você criador que pretende ingressar na raça Sind. A Connect Leilões traz uma semana de oportunidades para você adquirir o melhor do Sind, a raça que mais cresce no Brasil. De 21 de setembro a 1º de outubro, diretamente da Fazenda Tabaju em Sales, São Paulo, começa a Semana Sind Castilho. Serão mais de 500 animais à venda. Quinta-feira, dia 21 de setembro, às 8 da noite, tem a segunda edição do Leilão Essência Prenheses. Serão comercializadas prenheses das principais doadoras da raça. Você pode acompanhar pelo Agro Canal, YouTube da Connect e, claro, dar o seu lance diretamente pelo app Connect Play. Anota na agenda. Leilão Prenheses Sind Castilho, 21 de setembro, às 8 da noite. Oportunidade de bom negócio. Na sexta-feira, dia 22 de setembro, à 1 da tarde, acontece o aguardado Leilão Essência da Raça Sind, Etapa Elite. Serão ofertadas as melhores doadoras, animais de pista e touros de central. Dá só uma olhadinha nos destaques deste leilão. Isolada, Libéria, Gacheta, Laudiane e o Grande Mandarim. Dia 22, quinta, à 1 da tarde, a Essência do Sind disponível para você. Sábado, 23, é dia de rodada dupla. 2 excelentes oportunidades no mesmo dia. Tem Leilão Sind Castilho Etapa Genética, à 1 da tarde com transmissão pelo Agro Canal. E às 7 da noite é a vez dos reprodutores com a Etapa Touros. Tourama Bruta, imperdível. Lotes disponíveis no site da Connect. A transmissão fica por conta do Canal do Boi. No dia 30 de setembro tem o tradicional Leilão Tropa NH, a partir da 1 da tarde, direto do Parque de Exposições de Rio Preto. O evento será transmitido pelo Agro Canal. Anota na agenda para não esquecer. 30 de setembro, Leilão Tropa NH, à 1 da tarde, transmissão Agro Canal. E de 24 de setembro a 1º de outubro vai acontecer o Shopping da Semana Sind Castilho. Venda com preço fixo de matrizes, reprodutores, novilhas, sêmen e embriões da mais alta qualidade. Oportunidade de melhoramento genético e também para você que quer entrar na raça Sind pela porta da frente. Para adquirir lotes, acesse o site da Connect. Confira também a programação pelo Canal do Boi. Semana Sind Castilho. Catálogos e playlist dos animais disponíveis no site connectleilões.com.br. Sind, o vermelho que te deixa no azul. Acompanhe e dê o seu lance pelo app Connect Play. É sempre bom reforçar e lembrar que você tem as informações também sobre esses eventos lá no portal sba1.com. Vamos dar uma olhada como é que está abrindo negócios, como estão abrindo os negócios nessa segunda-feira em relação ao mercado do boi gordo. Vou trazer agora para você cotação apurada pela Scott Consultoria. Lembrando que os preços que já estão aqui para você acompanhar são para uma boiada comum, à vista e livres de furo rural. Começa pela região sul. Tá na tela aqui, região sul, invertemos os papéis, daqui a pouco a gente traz os preços da região sudeste para você.
Na região sul, a sexta-feira terminou como começou, sem movimentação nem para cima nem para baixo, estabilidade total, tanto no Paraná, bem como em Santa Catarina e também lá no oeste e em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. O oeste de Santa Catarina, mais uma vez, ocupou o espaço aí, com destaque por um arroba fechando a R$ 229. Bom, mudamos a tela, agora sim tem Sudeste na tela para você acompanhar a Praça Paulista, Mato Grosso do Sul, a Mineira e também Rio de Janeiro e Espírito Santo. E teve movimentação para cima, alta de R$ 2,00 no valor da arroba lá no norte de Minas Gerais, que fechou o dia aí com a arroba R$ 187,00. A Praça Paulista fechou a sexta-feira com a arroba cotada aí a R$ 200,00. Trocamos a tela agora. Chega as informações do Centro-Oeste, que teve também uma sexta-feira de estabilidade, tanto em Goiás, bem como aqui em Mato Grosso do Sul. Destaque fica aí para Dourados, que fechou o dia com a arroba cotada a R$ 205,00. Temos na segunda tela do Centro-Oeste os preços do Mato Grosso, que registraram movimentação para cima. Alta de R$ 5,00 no valor da arroba lá no norte do Mato Grosso e alta de R$ 5,00 também no valor da arroba no sudoeste do estado. A capital Cuiabá fechou o dia aí com a arroba cotada a R$ 175,50, assim como nas outras regiões do estado. Vamos dar uma olhada no Nordeste. O Nordeste também teve um dia de estabilidade total, não houve movimentação no valor da arroba. E o destaque fica aí com Alagoas, que fechou o dia com a arroba cotada a R$ 224,00. Encerramos nosso giro pela região norte, que também teve pouca movimentação e movimentação para cima. Alta de R$ 2,00 no valor da arroba lá no norte do Tocantins. O destaque fica aí para Paragominas, que fechou o dia com a arroba cotada a R$ 190,00. Bom, e durante o Agricultura BR, na última sexta-feira, o Fabiano Reis conversou com o analista da Radar Investimentos, o Douglas Coelho, sobre a redução das escalas de trabalho da indústria, a ligeira melhora da arroba e também a preparação para a entre-safra. Você confere comigo agora os destaques dessa entrevista. A edição começa falando a respeito de carne bovina, de pecuária de corte e a relação para o produtor rural. E hoje vamos tentar comentar até um pouco sobre o consumidor aqui no Brasil. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com o Douglas Coelho, ele que é da Radar Investimentos e participa conosco nesta edição. Douglas, duas observações nesta semana, já que a última semana ela foi muito quebrada por conta de feriado, também tivemos ali, isso caindo na quinta-feira, a gente já não teve operação na sexta, então foi uma semana mais difícil para pontuar o que vinha acontecendo. Por outro lado, essa semana mostra uma certa redução nas escalas da indústria e o mercado futuro já sinaliza alguma melhora para a arroba do boi gordo, enquanto que o mercado físico, principalmente em São Paulo, trouxe alguns cenários um pouco melhores para o pecuarista. Como é que você avalia esse momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde a todos os amigos da Agricultura BR. É sempre um prazer falar com vocês. Exatamente, a sua abertura foi bem pertinente. A gente viu nas últimas semanas uma tentativa de baixa que não emplacou abaixo de 200 aqui em São Paulo, né? O fluxo de animais negociados abaixo de 200 era muito reduzido. Nesse sentido, a indústria continuou tentando ainda comprar esses animais. A gente teve uma semana mais travada, mais truncada, com menos dias de abate de compra na anterior, reforçado. Isso reduziu também, né, as escalas de abate, criou alguns buracos olhando para as escalas de abate adiante. E aí, nesse sentido, os frigoríficos já subiram um pouco a regra dos preços de balcão. Então, aqueles 200 não fizeram verão. A gente viu as tentativas de preço em 205 no início da semana. Nessa semana, a gente vê negócios pontuais mais firmes, até de 215, 220, mas uma média mais comum, um preço que é adotado como referência aqui na Radar Investimentos, hoje está mais próximo de 210 aqui no boi gordo em São Paulo. Lembrando que dois estados como Mato Grosso do Sul e Minas Gerais também têm conferido bastante firmeza quando a gente olha nos dias. E Douglas, pensando aqui nesse pecuarista, que também tem uma disponibilidade já reduzida, né, de animais para abate, esse é também um dos motivos que se tenha tido uma redução nas escalas, além, claro, de uma certa organização para que os pecuaristas ensaiaram para não entregar animais, em especial no estado de São Paulo, abaixo da marca de R$ 200 por arroba. Primeira pergunta. Já é clara essa oferta menor no Brasil mesmo, tanto de bois quanto de fêmeas para abate?
Uma ótima pergunta, né? Talvez a gente tenha que dar um passo para trás dela de maneira mais direta. A gente está num ano de ciclo de baixa da pecuária. Então, a gente bate de matrizes nos primeiros do ano, no primeiro semestre. Possivelmente a gente deve terminar 2023 ainda dentro dessa fase de baixa do ciclo pecuário, possivelmente até o início de 2024. Mas quando a gente olha especificamente agora, trazendo um pouco a lupa um pouco mais para o micro, né, tirando da fase do ciclo pecuário, olhando mais para 2023. Junho, julho, agosto, a gente teve uma pressão bastante forte, relevante, né, nos preços, né, do animal terminado. Isso desincentivou o último giro do coxo, né, o último giro do confinamento. Então, quem tinha animais para sair em agosto, setembro, ainda tentou remanejar um pouco, como você bem colocou. Existiu um movimento aí de tentar segurar os animais, não vender esses animais mais próximo de 200. Então, esses animais foram rolados, foram postergados aí para os meses adiante. Então, a gente vê agosto com uma oferta, setembro com uma oferta, outubro também a gente deve ter alguma oferta, mas esse desincentivo no último giro do confinamento pode impactar, sim, numa oferta um pouco mais restrita, um pouco mais contida de animais de coxo em novembro e dezembro, que é justamente o período em que o mercado doméstico começa a consumir um pouco mais, né? Há aquelas comemorações de final de ano, confraternizações, festas, Natal, Ano Novo, né? Tudo isso puxa o consumo doméstico. Então a gente está bem atento a esse movimento. Há uma oferta de animais relativamente mais contida, né, nesses 2 últimos meses do ano, em função desse desincentivo, e também com a queda dos preços da carne, que você puxou bem o gancho no início também, né, possivelmente um aumento da demanda também nesses 2 últimos meses. Geralmente a renda disponível da população, a chegada do 13º e comemorações estimulam um pouco mais o consumo da carne bovina. Douglas, então vou entrar no assunto carne bovina e o acesso que melhorou com uma queda de preço. Entretanto, o mesmo levantamento que mostra que o índice de preços ao consumidor amplo no país, ele teve a redução foi apresentada nas carnes por conta de queda de preços em vários cortes. Aí, dependendo do estado, você tem corte de dianteiro, corte de traseiro liderando essas quedas, mas o fato é que essa queda houve, ela já pode-se dizer que ocorreu em praticamente todo o país, com um volume interessante de recuo, mas alguns apontamentos são importantes também a serem feitos. Um deles, primeiro aquele que a indústria realmente estava, e o atacado, no caso de São Paulo, estava com as câmaras frigoríficas mais cheias, tinha estoque de carne, estava mais abarrotado. E um outro fator é que o preço da carne cai também porque o consumo recuou no Brasil, já que carne bovina está com forte concorrência de ovos e de carne de frango do mercado interno. Como é que você pontua essas questões aí ligadas à redução do preço da carne bovina ao consumidor? Perfeito, perfeito. Uma ótima ponderação. Hoje em dia a gente vê que desde agosto, um pouco antes de agosto ali, né, talvez no final de julho, início de agosto, a gente tenha tido mais promoções, né, não só no atacado, mas também no varejo, para tentar estimular um pouco mais o enxugamento desses estoques, como você bem colocou. A gente viu recuo dos preços da carne nas últimas semanas, nos últimos meses, e quando a gente olha de fora, teve uma redução de custo, né? A gente viu o milho caindo também, quando a gente olha desde o início do ano, de R$ 85, R$ 90 para os R$ 50 atual, né? Não só o milho, mas outros pontos também da dieta, soja, sorgo, os alimentos paralelos, alternativos, né? Também reduzindo. Isso também chegou no preço do boi gordo nas proteínas alternativas, né? A gente tem uma concorrência, assim, em relação à carne de frango, à carne suína, mas, querendo ou não, a carne bovina ainda é preferência nacional. E a carne bovina também é muito sensível a essa questão de renda. Como você bem colocou, o IPCA acabou caindo, então não só a alimentação caiu, mas outros itens também caíram quando a gente olha para a cesta de inflação, né? Vestuário, serviços, né? Habitação. Então isso acaba colaborando para uma maior renda disponível da população. Essa renda disponível da população pode ser transferida para o lazer, para um alimento também que tem alta elasticidade de renda, como a carne bovina. A gente acredita que se os preços continuarem relativamente comportados para o final do ano, mesmo que haja
uma competição com as proteínas alternativas, é possível sim que a gente tenha um ano melhor de consumo em 2023 em relação a 2021 e 2022, no qual a inflação estava até em patamares acima também. Informações importantes. Bom, e a nova Ferroeste vai permitir que Mato Grosso do Sul seja um polo exportador de milho e soja para atender os produtores do Paraná, Santa Catarina e até o Rio Grande do Sul. E quem chega por aqui e traz informações sobre este assunto, direto da redação aqui do Canal do Boi, Elaine Silva. Bom dia, Elaine. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Com potencial de transportar 10 milhões de toneladas, a nova Ferroeste é fundamental para aumentar o fluxo de cargas com destino ao Paraná, Santa Catarina e até o Rio Grande do Sul. O Paraná e Santa Catarina lideram a produção e exportação de carne suína e de frangos. Por isso, o projeto da nova Ferroeste inclui o ramal conectando Cascavel a Chapecó, o que vai agilizar e reduzir os custos de trânsito de grãos vindo do Mato Grosso do Sul para alimentar animais das propriedades do oeste catarinense e paranaense, com o retorno da carne suína e de frango para exportação. Como o Mato Grosso do Sul tem amplo potencial de atender demanda dos estados do Sul e um potencial de crescimento expressivo de área agricultável, a Ferroeste irá reduzir custos de produção que precisam ser transportados como menor custo-benefício e para abrir espaço para novos negócios. Adriano, aproveito e convido a todos para acessar o portal sba1.com e volto com você no estúdio. Uma boa semana a todos. Valeu, Elaine. Uma boa semana para você também, tá? Com mais de 25 anos na criação de Nelore PO em parceria com o Projeto Genética BR, José Augusto Foleto está disponibilizando aí para o mercado do Nelore touros PO melhoradores e muito bem avaliados pelos programas da ABCZ e do Gene Plus. Vamos conhecer um pouquinho da bagagem genética desse rebanho. Sai no grupo, vai lá pro outro lado e elas ficam tranquilas. Não tem esse negócio de atropelamento para seguir as outras, não. Elas ficam aguardando a vez delas. E tá tudo bem. Diariamente, assim, que traz no curral, é só assim que nós mexemos. Interessante que até o tom de voz é baixo, sim, com elas também. Sim, para elas entenderem a gente, né? E a gente poder entender cada vez mais elas também, né? Para ficar legal o serviço. E elas entendem, né? Entendem, são sabidas, hein? Essas novilhas, nós iniciamos um trabalho de reprodução no início da estação de monta. Todas elas foram submetidas à inseminação artificial 2 vezes e depois submetidas a repasse por todo. O diagnóstico de gestação, feito o diagnóstico de gestação, as fêmeas vazias, nós não olhamos a avaliação genética dela, o pedigree, a genealogia, as informações complementares. As vazias vão todas para descarte. Então nós ficamos só com as prenhas, buscando cada vez mais um trabalho voltado para a fertilidade. A novilha ela se torna primípara, depois uma vaca adulta, e toda essa sequência nossas fêmeas têm em média 1 ano de intervalo entre partos. Iniciamos o trabalho nessas fêmeas jovens. E além do trabalho de reprodução, que a gente procura buscar com muita rigidez esse trabalho todo, nós também fazemos avaliação de carcaça. Desde que o animal nasce, fazemos a avaliação do Gene Plus, peso aos 120 dias, ao desmame e ao sobreano. E essas fêmeas também são contempladas com ultrassonografia de carcaça. E se vocês observarem fêmeas a campo, nós temos uma mineralização de qualidade e todas elas vocês observem a qualidade da carcaça, do arqueamento de costelas, e posso citar de uma maneira assim bastante expressiva a largura de lombo,
a amplitude do oscilombo dessas fêmeas. A gente trabalha aqui nessa fazenda como uma fazenda de gado de corte, buscando ter o domínio da nutrição, ter o domínio da parte reprodutiva e sanitária, ter esse tripé bem feito, mas dentro da nossa realidade brasileira. Então isso que nós queremos mostrar para o criador que vai adquirir os nossos produtos, tanto touros como os matrizes, que as nossas fêmeas estão adequadas, são rústicas para o manejo do Brasil Central, posso dizer assim, de todo o país. Eu comecei a fazer a seleção aqui na fazenda de uma maneira silenciosa para temperamento, tirando os animais mais bravos, mais reativos. E à medida que foi retornando compradores de touros para a segunda, terceira compra, que nós criamos a fidelidade, e a primeira característica que o nosso cliente falava: eu voltei para comprar teus touros que eu gostei do resultado. O que o senhor gostou mais do resultado? Como é manso teus touros. Meu peão falou: compra touro lá do Foledo, porque os touros dele não investem em cavalo, é tranquilo. Então isso nos animou a mensurar de uma maneira mais técnica. Então hoje nós fazemos com tempo de fuga dentro do mangueiro, as avaliações são mensuradas junto com a Embrapa Gene Plus. Então todos os nossos animais têm uma avaliação individual do temperamento. Qual é o índice aí dessa avaliação, Poleto? Os animais são avaliados de 1 a 5. O animal manso, que você chega a encostar nele, seria a nota 1, que você chega a passar a mão. O animal que nós chegamos aqui com essa proximidade, é a nota 2. Você vê que 5 seria um animal mais reativo. Você não vê nenhum animal aqui no grupo que teria nota 5, porque nós já eliminamos caso isso ocorresse. No mangueiro não tem bolsa, não tem uma vara para cutucar ela, é tudo na calma. Ele participa da avaliação de temperamento também, participa junto nas notas, dando notas junto. Como é que é? Fica aqui com a gente, Poleto. Agora você entrou no quadro, fique. Porque eu acho importante, nós temos essa interação, a equipe da fazenda, com os animais e com os clientes também que vêm aqui na fazenda, com os técnicos. Então, quando é feita a avaliação, tanto da BCZ quanto da Embrapa Gene Plus, toda a equipe participa, dando sugestões e de uma maneira ativa, participando das notas. Então, ele, na hora que entra o animal, ele já sabe. Essa aí eu acho que é um pouco mais ligeira, não é verdade? Ligeira significa que ela tem que sair fora. Daí se ela não se acostumar no padrão do gado, ela já sai fora. Aí senão ela fica, né? Porque às vezes ela tá agitada por causa do movimento de gente, né? Que aqui nós mexe tranquilo, daí elas ficam mais agitadas, que às vezes vem 4, 5 a mais, né? Daí elas ficam meio... Você fala os compradores, os clientes. Isso, daí elas... Mas depois ela acostuma. Interessante, Rosa, a questão de temperamento é melhor para o bem-estar do animal, melhor para a segurança de quem lida no dia a dia, mas a nível de produtividade, se você coloca uma fêmea mais reativa em reprodução, o índice de fêmeas vazias nessas fêmeas reativas é maior também. Então, os índices produtivos dos animais mais reativos são piores. Ou seja, quanto mais dócil, ela vai dar uma resposta melhor em produção? Dá resultado melhor na produção, em todos os sentidos. Na produção, na reprodução, nos machos, por exemplo. Eles demoram mais para se aproximar para comer, os animais num coxo ou um sal mineral, os animais reativos. Eles se machucam mais, então esse problema hoje nós não temos mais na fazenda, né? De animal pulando, seco, investindo, praticamente não existe. Não, aqui não, tá tudo. Agora eu estou vendo um detalhe aqui no animal, que são iniciais, né? Ali na paleta. O que é? Olha, a gente faz tudo para simplificar e facilitar o nosso serviço. Nós fazemos as avaliações burocráticas no curral, mas olha que está parindo uma vaca, você está vendo uma fêmea mais reativa. Opa, quem que é o pai dessa fêmea?
é o touro A, touro B, touro C. Então a gente já vai tendo uma percepção o que pode continuar no trabalho ou não dentro da nossa seleção. Isso facilita no dia a dia, na nossa rotina. Está tudo dentro de um sistema de produção que envolve o contexto geral e isso dá uma dinâmica para o trabalho e facilita bastante. Isso facilita, acaba facilitando o serviço dele, acaba tendo mão de obra e a equipe já consegue saber, isso aqui é dessa linhagem, linhagem A, linhagem B, linhagem C, já acaba tendo domínio, tendo rebanho nas mãos, posso dizer assim. Que maravilha. Bom, pessoal, é isso, um bate-papo bacana aqui, né? Uma prosa como a gente gosta de falar, literalmente nos bastidores da fazenda. E no próximo episódio eu quero convidar vocês para a gente falar um pouquinho como são feitos os acasalamentos, né? Que também dão esse resultado aqui da mansidão do rebanho, né, Foleta? Isso mesmo. É isso, pessoal. Aqui nesta cena, o famoso Gerson Oliveira. É isso aí. Valeu. Bom, e agora o recado é para você que precisa de consultoria na área pecuária. Vou trazer informações agora sobre o trabalho da F Flores, assessoria e consultoria rural. A Sociedade Rural do Paraná realiza hoje, aliás, está começando daqui a pouquinho já o Fórum do Agronegócio, que vai reunir em Londrina, lá no Paraná, as principais lideranças do agronegócio do país para debater o protagonismo do Brasil sobre o tema produzir e conservar. O repórter Mauro Andrade conversou com o presidente da Sociedade Rural do Paraná sobre esse evento. A Sociedade Rural do Paraná está promovendo o evento um Fórum do Agronegócio no dia 18, próxima semana. O tema é Produzir e Conservar. E eu estou com Marcelo Eucadre, que é presidente da Sociedade Rural do Paraná e organizador desse importante evento. Marcelo, satisfação conversar com você. O que o visitante que vem a Londrina para participar do fórum pode esperar da programação? Olha, conhecimento, o que existe de mais atual hoje nessa produzir e conservar é um tema importantíssimo hoje para o mundo. Nós fazemos isso com excelência, mas nós precisamos mostrar um pouco mais para o mundo o que nós estamos fazendo e muito bem feito. Para isso, nós tiramos o fórum do calendário da exposição. Estamos trazendo uma data exclusiva, trazendo as maiores lideranças do agro no Brasil para cá. Professor Ratan Lau, dos Estados Unidos, que hoje é uma sumidade nesse tema. Então, nós temos certeza absoluta que quem vier a esse fórum, participar desse fórum, vai ter uma grata surpresa com lideranças, o ministro, governador do estado, pessoas que realmente influenciam na nossa atividade de produção. Importante também frisar que nós vamos assinar o protocolo, renovação do protocolo de Parque Tecnológico de Inovação do Agronegócio no Brasil. Foi o primeiro em 2019 e nós vamos renová-lo agora em 2023. Bom, só lembrando você que esse fórum já está começando lá em Londrina, mas você pode ainda fazer sua inscrição, tá? Pelo forumdoagronegócio.com, www.forumdoagronegócio.com, não deixe de participar. São 8h47, hora de intervalo comercial por aqui. No próximo bloco eu trago para você informações sobre as enchentes no Rio Grande do Sul que preocupam a pecuária leiteira. Eu volto já. 8h51, já estamos de volta e continuamos falando da previsão do tempo aí. Temos imagens agora ao vivo de Caçu, em Goiás, onde os termômetros vão subir hoje para a máxima de 38 graus. E você tem aí, um pouco de nuvens no céu e a meteorologia indica que há possibilidade aí de pancadas de chuvas isoladas sobre a região, mas os termômetros continuam aí nas alturas.
Bom, e mais uma matéria especial aí sobre o Dia da Árvore, comemorado no dia 21 de setembro. Nós vamos conhecer agora o Corredor Ecológico de Santa Maria, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele foi implantado no entorno do Parque Nacional do Iguaçu, um corredor que liga diferentes fragmentos de florestas para facilitar o deslocamento seguro dos animais. É o tema da entrevista do Mauro Andrade. Corredor ecológico tem por objetivo unir dois maciços florestais para dar mais espaço aos animais. Essa mata que nós estamos vendo aqui no fundo, há 20 anos atrás não havia nada, era lavoura. Então dá para perceber que em 2 décadas você pode mudar a paisagem e com isso dá mais movimentação de liberdade para os animais se deslocarem de forma segura, sem passar por dentro das lavouras. Esse foi o objetivo e a ideia da Itaipu Binacional. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse tema. E a ideia é essa, né? Uma boa parte, né, do corredor são áreas de preservação permanente ao longo dos rios, né? E uma parte, que é o que a gente vê, né, agora aqui da imagem, que é uma área que não tinha, né, vegetação nenhuma no divisor de águas aqui da propriedade, que a fazenda cedeu para plantarmos floresta. E aí isso, na verdade, foi um convênio, né, entre várias instituições para criar o corredor. Tem quantos anos essa ideia? Então, a ideia começou ali a partir de um pouquinho antes dos anos 2000, né? E os primeiros plantios já foram em 2000, 2002. Você tem uma ideia, assim, um inventário de quantas mudas mais ou menos foram plantadas? Sim, foram plantadas aproximadamente 128 mil mudas, né? E aí em diferentes áreas, né? Tanto nessa faixa que a gente chama de faixa seca, né? Porque não tem nenhum rio, como nas áreas de preservação permanente, que são várias propriedades, né? Ao longo do corredor. O ser humano não é o único dono do planeta, nós temos que dividir esses espaços também com os animais. Exatamente, né? Acho que o sonho, né, é a gente ter uma conectividade da paisagem, acho que é o tema que a gente usa mais agora, né? Você ter, né, coexistir, né? Você ter agricultura, você ter pastagem, ter o setor produtivo e você ter áreas, né, de áreas livres, né? Que é escape, e a fauna responde muito bem. Giovana Machado, proprietária do Corredor Ecológico Santa Maria, fala da mudança ambiental na propriedade. Que antes era uma área produtiva, né, de pasto ou lavoura, porque aqui a gente faz a rotação de áreas, né, de cultura, e foi transformada essa faixa, que é a faixa seca do corredor ecológico, ela foi reflorestada estrategicamente para fazer a conexão de áreas de preservação permanente e a RPPN, com outros fragmentos, né, que vai até a mata ciliar do reservatório da Itaipu e o Parque Nacional do Iguaçu. Ok, muito obrigado pelas informações, parabéns pela iniciativa, acho que isso é fantástico. Muito obrigada, eu que agradeço a presença de todos aqui. Obrigada. Então, olha pessoal, esse corredor ecológico percebe-se nitidamente essa faixa de 60 metros, né, de uma área de árvores bastante espessa. Isso permite uma movimentação, uma liberdade de trânsito para as espécies animal e a flora também ganhou em biodiversidade. São iniciativas como essa que ajudam a conservar melhor o planeta. De Foz do Iguaçu, no Paraná, Mauro Andrade. E do Paraná a gente vai para o Mato Grosso, porque os produtores do Médio Norte do Mato Grosso estão na reta final da colheita do feijão carioca irrigado. E o Valdir Pacheco tem informações. A área plantada de feijão no país chegou ao menor tamanho nos últimos 10 anos. Segundo o IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, para a safra 2022-23, considerando as variedades preto, calpi e carioca, serão 2.711,9 hectares. Se comparado à temporada de 2012-13, eram 3.711,9 hectares.
Na região médio-norte do Mato Grosso, os produtores rurais estão na reta final da colheita do feijão carioca, em ritmo acelerado, para abrir espaço para o plantio da cultura principal. No município de Vera, acompanhamos o trabalho do agrônomo Edson Pina, que além de plantar, presta serviço de consultoria aos produtores da região. Pois é, mais um ano aí que estamos finalizando aí com colheita de feijão. Os plantios começaram no mês de maio, foram até final de junho. Então isso quer dizer que teremos colheitas ainda até final de setembro, né? Teremos alguns pivôs no final de setembro. O grosso está sendo nessa época aqui, agora do início de setembro até o dia 15. Foi um ano assim que transcorreu com muito calor, muita temperatura alta, né? Então a gente observou no campo aí esses problemas de abortamento de grão, de vagens, de flores. No lado norte, onde que entra o vento mais quente, bastante abortamento de plantas com menos vagem ou vagens mais curtas. E a gente, na hora da colheita, a gente está observando que a produtividade nesses pontos é menor, né? Então a gente acabou perdendo por causa dessas temperaturas mais altas. Mas de maneira geral, assim, as médias estão relativamente boas, né? As pragas foram controladas, tivemos um pouco problema de virose, teve alguns pontos, alguns lugares com mais, outros com menos, mas na maioria foram poucos problemas de virose por causa da mosca branca. As demais pragas foi possível controlar. O mofo branco é uma doença que sempre está entrando nos pivôs aí, mas com manejo bem feito da fungicida, água de irrigação, né, fazendo de maneira correta as aplicações, aí a gente conseguiu contornar essa doença também e não ter grandes prejuízos com ela. E no mais, aí agora o que a gente está esperando é preço, né? Que a gente plantou bastante feijão carioca, né? O mais plantado. O feijão preto está num preço relativamente bom, na casa dos 270, 280 reais a saca, porém nós temos pouco plantado. Feijão rajado, a gente tinha uma área até expressiva aqui na região, que foi feito contratos a 270, 275 reais. Então esses produtores que fizeram essa escolha, eles tiveram um acerto na decisão aí de fazer um feijão com contrato futuro, né? Apesar do teto produtivo dele ser um pouco menor, mas o preço hoje, né, comparar com o carioca, está em torno de 100 reais mais caro, né? E o carioca está na casa dos 170, 180 reais. Então hoje praticamente a gente colhendo 50 sacas por hectare está empatando os custos. De acordo com o Embraf, Mato Grosso, nesse ano de 2023, se tornou o maior produtor de feijão irrigado. Se contar a sequeira, daí temos o Paraná, que é o maior produtor. E daí a estimativa que nós temos de produtividade para essa área é em torno de 190 milhões de toneladas. Isso equivale a em torno de 40, 42 sacas por hectare. Essa é a estimativa de produção do estado do Mato Grosso nas áreas irrigadas. Isso oscila, né? Alguns vão produzir 30, outros vão produzir 60. Né? 60 é meio que o topo ou é o ápice. A média aí é 45, 50. Então, pegando numa média geral, a expectativa de produtividade da área do Mato Grosso é em torno de 42 sacos por hectare em 2023. Para qualquer cultura precisa ter um solo corrigido para que você busque o maior teto produtivo. Isso vai ainda mais embaixo de um pivô central, onde que tem uma tecnologia empregada aí, que é a irrigação. Então você não vai arriscar nenhuma cultura sem ter um grande investimento, porque você vai buscar o melhor, a maior produtividade. Então para isso você vai ter que ter um solo bem corrigido e a planta bem nutrida. E daí os macro e micronutrientes têm que ser fornecidos de maneira adequada para que a planta possa expressar isso. Os gargalos muitas vezes não é a questão da produtividade, não é a questão da nutrição. A nutrição a gente tem que estar fazendo. Os gargalos são outros, são rotação de culturas, né? Que a gente não faz rotação, a gente faz sucessão de culturas. A gente faz soja, milho e feijão. São 3 culturas e nós não estamos fazendo nesses últimos anos, devido aos preços do milho estar muito bom. Agora caiu, mas estava bom, nós paramos de fazer a planta de cobertura,
Que a gente antes rodava 2 anos com soja, milho e feijão e botava 1 ano, tirava o milho e botava uma crotalária, uma braquiária, um milheto. Hoje a gente parou de fazer isso. E aí os problemas começaram a aparecer, né? Nematóide, fusário, que são as principais doenças, são doenças de solo, né? Que daí impactam em produtividade, porque daí eu não tenho variedades resistentes a nematóide de galha, por exemplo. Né? Então se o meu sistema está produzindo muito nematóide de galha, não é o feijão botando... Tu pode fazer o tratamento que você quiser, vai ser só um paliativo. Eu vou ter perdas. Então, esses são os entraves, né? A questão de biologia do solo, a microbiologia do solo que precisa ser mais cuidada. Que nós temos que começar a aumentar ainda mais a preocupação com essa parte biológica do solo. Do município de Vera, Médio Norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. E agora a gente vai lá para o Rio Grande do Sul, porque as chuvas que assolaram o estado após a passagem do ciclone extratropical trouxeram imensos prejuízos para a pecuária. Foram registrados mais de 29 mil animais mortos. E, claro, o setor leiteiro foi fortemente impactado. Nossa equipe gaúcha traz as informações. As enchentes no Rio Grande do Sul, em decorrência do ciclone extratropical, causaram a morte de 29.356 animais, entre bovinos de corte e leite, suínos e aves. O relatório integra um levantamento preliminar da Emater do estado. O setor leiteiro, que já enfrenta grandes desafios, com os custos altos de produção e preços cada vez mais baixos para a comercialização de leite e derivados, agora enfrentam mais um desafio. A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul ressalta que as enchentes pioraram ainda mais a situação. Foram mais de 800 produtores lesados. Nós, produtores de leite, que já estávamos assolados com 3 anos de estiagem e condições desfavoráveis à produção de alimento para o nosso gado. E agora com preço, remuneração abaixo do preço de custo, o que é péssimo para o momento, uma vez que nós estamos com preço ruim em junho, julho, agosto e setembro, quando é entre safra e historicamente tínhamos uma remuneração melhor, e isto realmente dá um desânimo muito grande ao setor. E aí mais esta enchente que agora estamos falando, que assolou várias cidades, principalmente aí na Serra, Vale do Taquari, onde tivemos prejuízos enormes. Calcula-se aí 10 mil hectares de pastagens assoladas, estragadas, mais toda a comida guardada em silos que inundou, e você sabe que este silo vai estragar. Então temos problemas seríssimos, mais de 400 até 500 mil litros de leite que deixaram de ser recolhidos, mais de 800 produtores de leite atingidos diretamente, ou com morte de animais, ou com danos sérios à estrutura, né, às instalações dos animais, a sala de ordenha, a ordenhadeira, tudo então está sendo ajudado por vizinhos que ajudam nas ordenhas, geradores que são emprestados. Então é um grande mutirão de ajuda de diferentes pessoas, e aí a gente vê que o ser humano ainda tem salvação, porque a ajuda tem sido grande de vários setores, mas realmente é mais uma pedrada forte no produtor, com bastante desestímulo a manter-se na atividade, porque quem já estava com uma grande dificuldade e tem mais essa dificuldade atingindo as suas estruturas e atingindo a sua família, veja que é difícil animar-se, é difícil manter-se no setor. O que deve ser feito agora, mutirões, talvez comprar, quem conseguir ainda empréstimo, alguma coisa, comprar comida, talvez tenha que vir comida para os animais até de fora do estado, porque está difícil nós no Rio Grande do Sul produzirmos comida ultimamente, e agora ainda perdemos comida. Então temos que ter ajuda das autoridades, né, autoridades que eu digo constituídas, e também das entidades que têm que se unir e ver quais são as reais necessidades. Evidentemente que o foco principal até agora se manteve muito em recuperar pessoas, achar pessoas e atender as pessoas, mas a perda de animais foi muito grande. Evidentemente que se perdeu mais suínos e aves, mas também vacas leiteiras, mas não... setor leiteiro se perdeu muito comida para os animais e instalações.
é uma situação gravíssima para um setor que já está muito ruim. Como eu sempre digo, tem que melhorar muito para ficar ruim o setor leite hoje, principalmente aqui no Sul. E mais isto, então, é realmente uma calamidade para o produtor de leite. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. Obrigado, Graciela. Vamos falar de agenda de eventos, porque amanhã, dia 19 de setembro, você tem um compromisso com o Nelore altamente avaliado e evoluído a partir das 8 horas da noite aqui no Canal do Boi. É o leilão virtual das Fazendas Ouro Branco, que traz em oferta 80 reprodutores da geração 2021, esse evento realizado pela Central Leilões. Veja os detalhes na participação do Daniel de Paula. Aqui está uma tourama que encurta ciclos na pecuária. 80 deles foram apartados da cabeceira de um rebanho lapidado em melhoramento genético e estão disponíveis no leilão Fazendas Ouro Branco edição Primavera, que o Canal do Boi mostra no dia 19 de setembro, terça, 7 da noite, em parceria com a Central Leilões. Em pouco mais de uma década, a Ouro Branco formou o seu time de matrizes para tirar em cada safra animais que pudessem desempenhar dentro do seu próprio ciclo completo de pecuária. É de onde vem tanta confiança nas contas que entrega ao mercado na forma de touros com avaliações positivas e superiores à média nos 2 programas que regem essa seleção. Existem fazendas que até hoje cotam seus touros por arrobas, não é? Então o desempenho é coisa fundamental dentro da pecuária de corte. Ela é o nosso dia a dia, ela é o que potencializa nosso lucro. Só que junto com esse desempenho, nós temos que lembrar que nós temos que reter matrizes. E essas matrizes têm que ter fertilidade, têm que ter habilidade maternal. Então, a Ouro Branco caminhou até hoje dentro desse conceito, buscando equilíbrio nas avaliações, justamente para atender todos os segmentos da cadeia da pecuária. Se você tem um cliente que faz cria, se você tem um cliente que faz recria e engorda, o seu produto cabe naquele sistema de produção. Essa versatilidade se garante nos filtros empregados aqui desde que são programados os acasalamentos, passando por todas as etapas da vida de um animal na fazenda, que já é fruto dessa genética desafiada. Dentre todos os critérios utilizados pelas Fazendas Ouro Branco para validar um animal que vai representá-la, essa etapa aqui é talvez uma das mais emblemáticas. É quando os bezerros saem das mães na desmama e aí vão coincidir no pasto com o período mais desafiador, que é o início da seca. Eles vão ter que provar aqui que tem desempenho suficiente e genética para vencer esse desafio e aí sim serem chancelados para representar a Ouro Branco no mercado. O animal desmamado agora entra para a seca já sendo desafiado, né, Daniel? Desmama, vai para o pasto, é uma seleção rigorosa que desde a época de desmame a gente já vem selecionando esse animal e para chegar a esse tipo de animal que está ao fundo aí. Para quando chegar para o leilão, tá só a cabeceira da safra. A pecuária de corte hoje, as ilhas de excelência, elas trabalham com um animal que chega a 24 meses com 600, 650 quilos. E touros não passam aquilo que não tem. Então, se nós não temos animais acabados e prontos nessa idade, dificilmente seus filhos estarão. E felizmente, vocês estão vendo aí, os nossos animais estão prontos. Consequentemente, eles conseguem transferir isso para a sua progênie, não é? Esse alto desempenho. E a pecuária comercial cobra isso hoje, né? O tamanho, o giro do capital é uma coisa fundamental hoje dentro da pecuária, né? Lucratividade reduzida, alto custo de produção. Então, essa agilização dentro do sistema é fundamental. Agilidade produtiva traduzida na precocidade dos touros prontos para o trabalho entre 20 e 22 meses, que é a média do leilão. Todo ano a gente incorpora uma tecnologia nova, chegamos a uma safra 100% genômica, o que nos dá muita confiança, que era o grande gargalo de vender touros jovens, não é? Era você ter ideia do teu nível de acerto e erro dentro do processo da metodologia. A DEP genômica veio a colaborar com isso, aumentando a confiança desses animais jovens
nós conseguimos hoje disponibilizar para a pecuária esse touro tão sonhado, que a gente queria equilíbrio a todo custo. Touro que fizessem fêmeas, que fizesse macho, que tivesse acabamento, que tivesse área de olho de lombo. E nós conseguimos isso. Cada vez mais cedo, né, Daniel? Cada vez mais cedo o animal vai ser vendido para trabalhar na fazenda dos amigos pecuaristas que vão comprar no leilão da Fazenda Ouro Branco, animais prontos para trabalhar. Tem sido assim, né? Sai daqui cedo, chega cedo na fazenda e já derruba um bezerro mais cedo. Trabalhando, quanto mais cedo possível esse animal estiver disponível para trabalhar, é aí. Precocidade é o caminho da genética. E aí os filhos dele também vão terminar mais cedo, né? Claro, nascer mais cedo, carcaçudo, uma conformação frigorífica espetacular. Leilão de Touros Fazendas Ouro Branco, edição primavera. 19 de setembro, terça, 7 da noite, com a Central Leilões e o Canal do Boi. Tá aí, mais informações você tem lá no portal sba1.com. São 9 horas e 12 minutos, vou para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, o pessoal do Agroclima chega trazendo as informações para você da previsão do tempo neste começo de semana. Até daqui a pouco. São 9 horas e 16 minutos, Bom Dia está de volta. E terminou na sexta-feira o período de vazio sanitário em São Paulo, Amazonas, Mato Grosso do Sul e em partes do Pará e Rondônia. O vazio sanitário é o período contínuo de 90 dias em que plantas de soja não podem ser semeadas ou permanecer viáveis em qualquer estágio de desenvolvimento em uma área definida. A medida visa reduzir a sobrevivência do fungo causador da ferrugem asiática. Aqui em Mato Grosso do Sul, a ProSoja realizou uma cerimônia marcando o lançamento da semeadura. André, números apresentados para o Mato Grosso do Sul. É uma safra que, por enquanto, a estimativa vai apresentando tanto uma produtividade quanto uma produção menor que a anterior, mas uma boa safra, vindo uma safra cheia. Qual que é a avaliação da ProSoja quanto aos trabalhos de campo que se iniciam nesse dia 16 de setembro? Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e assim, falar da perspectiva, é importante a gente ressaltar que essa previsão ela é feita com base estatística. Então a gente coloca uma produtividade e uma produção menor, porque a gente sempre tem que contemplar a frustração de safra que a gente teve em 2021 em função de uma estiagem muito grande. Então quando a gente tem uma estiagem desse tamanho, né, isso impacta negativamente na nossa próxima previsão. Mas vale lembrar que o ano passado a gente também fez uma perspectiva de produtividade menor e colhemos um recorde de safra. Então, com o El Ninho consolidado, um ano típico de El Ninho, a gente tem aí uma fé, uma esperança de que essa produtividade e essa produção sejam revisadas ao longo da safra, tendo uma semeadura de boa qualidade, um desenvolvimento da semeadura já bastante acelerado aí no mês de outubro, principalmente, que a gente sabe historicamente que é o melhor mês de semeadura, que a gente revise essa produtividade para cima e que ao final da safra a gente tenha um novo recorde de safra aí. André, essa é uma safra, até tinha te perguntado durante a coletiva, é uma safra em que nós temos até uma redução monetária dos valores do custo de produção, cai uns 10% pelo menos, e um custo em sacas de soja que fica muito superior do que o anterior. Isso muito por conta do valor da saca da soja praticada hoje, no momento, né? Mas sai ali de 43 sacas, vai para quase 52 sacas e a produtividade esperada é de 54. Neste momento, produtor do Mato Grosso do Sul, e também podemos falar até do Brasil inteiro, é um momento que ele precisa ser mais preciso com os seus negócios e os cuidados que ele vai ter não só no campo, mas também o extracampo quando ele está trabalhando a negociação dessa soja? Com certeza. Vale a gente sempre ratificar para o produtor e falar para ele que ele tem que tomar cuidado que a moeda dele, no fim das contas, é produto, é soja. Então, o custo dele tem que ser baseado na relação de troca. O fertilizante tem que ser uma troca melhor do que a que ele fez no ano passado e assim por diante, porque é isso que vai deixar ele tranquilo para produzir. Então, se hoje a relação de troca dele está mais interessante que a troca que ele fez historicamente, é a hora dele travar esse produto e fazer a aquisição desse insumo. Por quê? Porque às vezes o produtor olha em reais e vê esse preço mais baixo, mas ele esquece que para ele ter aquele real
para comprar, ele precisa vender o produto, então ele precisa produzir. E quando a gente olha para custo de produção em sacos por hectare, a gente está experimentando um custo maior e muito próximo do que a gente tem de perspectiva de produção. O que eu quero dizer é, não que a gente vai ter uma frustração de safra, mas se o produtor experimentar uma frustração de safra com um custo dessa ordem, a probabilidade dele ter um rombo de caixa, né, e não conseguir se recuperar é muito grande. Então ele tem que tomar muito cuidado na hora de fazer as suas compras para que ele olhe sempre a relação de troca. André, só uma última pergunta. Não é tradicional se ter seguro de safra na safra de verão, né? Tenha tido algum movimento em relação a isso? Olha, a gente batalhou muito para ter seguro de safra, tanto na safra de verão, mas principalmente na segunda safra. E qual é o grande problema do seguro? Numa situação onde a quebra de safra é generalizada, nem mesmo os seguros conseguem rentabilizar o produtor por esse desencaixe de dinheiro. Então, o que acontece? O produtor ele assegura lá 30 sacos com uma rentabilidade de X reais por saco de soja. Mas numa situação onde a quebra é maior, esse seguro ele não é capaz de deixar o produtor na atividade ainda. Então o que a gente fala é que o produtor precisa lançar mão de tecnologia realmente e de gestão de fluxo de caixa, que vai ser o seguro dele de verdade. Principalmente tecnologia para que a produtividade seja sempre incrementada e gestão de fluxo de caixa para que ele consiga gerenciar obrigações e entrada de dinheiro de modo que isso não falte, né, que não descase na hora de fechar sua conta. Bom, já teve mudança no tempo aí neste final de semana em grande parte do país. Vamos saber como é que fica o tempo aí na sua região agora com a participação da equipe do Agroclima. Júlia Marques, bom dia. Bom dia, Adriano, e bom dia a todos que nos acompanham. A segunda-feira segue com tempo instável e com chance de chuva de norte a sul do país, especialmente pela combinação entre uma nova frente fria e um corredor de umidade que transporta ar quente e úmido da Amazônia em direção ao sistema frontal. Até por conta disso, existe potencial para temporais hoje, com ventos e raios no Mato Grosso do Sul e principalmente a região sulista, com destaque para o estado gaúcho. Com a chegada de uma nova frente fria, a chuva volta a se espalhar de maneira expressiva, com volumes que podem variar entre 25 e 80 milímetros no estado, não se descartando o risco para transtornos como alagamentos devido ao nível dos rios já elevado. Ventos de até 80 km por hora podem ser registrados, então atenção redobrada ao longo do dia. Nesses próximos dias, que marcam o final do inverno de 2023, a previsão é de tempo seco em boa parte do país e mais chuva no sul devido ao avanço dessa frente fria. Apesar do retorno da chuva sobre o sul, vale ressaltar que, por enquanto, o volume previsto é bem menor se comparado ao que já foi registrado na primeira quinzena de setembro. E olha, esse gráfico aqui mostra bem a previsão de chuvas para os próximos 30 dias em Passo Fundo. E logo de cara vemos aí esse alto volume total previsto, mais de 460 milímetros. É muita água para um pequeno intervalo de tempo, até porque grande parte dessa chuva deve cair em um só dia. Por volta do dia 4 de outubro, tem ali previsão para 170 milímetros devido à formação de um novo ciclone. Aliás, falando de outubro, a projeção é de muita chuva mesmo em várias localidades, não só no norte gaúcho, como também em Santa Catarina, centro e leste do Paraná e até mesmo no sudeste de São Paulo, o que pode ser um forte gerador de transtornos, estragos e até tragédias.
Inclusive, essa chuva intensa pode causar prejuízos nas cidades e também no campo, já que a semeadura da soja vai ter iniciado em vários lugares. E agora, falando de temperaturas, até o final do inverno, máximas de até 38 graus podem ser facilmente registradas nessas áreas em vermelho do mapa, o que traz riscos à saúde humana e também animal devido ao estresse térmico. E agora, chegou o momento de conferir quem mandou mensagem pra gente por meio do Você no Agroclima. E hoje a previsão do tempo vai para o Kleber José. Vamos conferir qual é a dúvida dele. Bom dia, gostaria de saber quando vai chover aqui em Francisco Badaró, Minas Gerais. Na sua cidade, previsão aí de muita chuva nos próximos 3 dias, com volumes acima dos 340 milímetros. Só que uma chuva mal distribuída é insuficiente para garantir um bom desenvolvimento das lavouras. Isso porque, como vemos no gráfico, a chuvarada não será frequente e bem distribuída assim. Grande parte desse volume pode acontecer em apenas um dia no finalzinho de novembro, o que pode ser um problema para a região. Já essa outra previsão aqui vai para o Arnaldo Souza. Olha só a dúvida dele. Bom dia, gostaria de saber a previsão de chuva para a região de Iaçu, Bahia. Pois bem, por aí tem previsão sim de chuva, mas isso a longo prazo. O gráfico mostra a projeção de chuvas para os próximos 90 dias. E olha, em que são esperados por aí mais de 240 milímetros, o que apesar de parecer muito, é pouco para um grande intervalo de tempo, principalmente pensando no desenvolvimento da safra de grãos verão 23 e 24. O único episódio de chuva pode gerar mais de 70 milímetros por volta ali do dia 17 de outubro, mas depois são esperados menores volumes. E para você que curte as nossas previsões, participe conosco. Envie sua dúvida com nome e foto para o nosso WhatsApp, no número 67 99264 7810. O Agroclima vai ficando por aqui. Até amanhã. Valeu, Júlio. Uma ótima semana para você. E para você de casa aí também, desejo que você tenha uma semana abençoadíssima, que Deus abençoe você, seus negócios, sua família. Deixa um abraço apertado para você. Lembra que daqui a pouco este programa vai estar na íntegra para você lá no YouTube, junto com um monte de outras informações que estão disponíveis também lá no portal sba1.com e nas nossas mídias sociais. Te vejo logo mais na agenda de leilões ou amanhã, a partir das 8 horas, aqui em mais uma edição do Bom Dia Produtor. Até lá!